e dizia esta frase que vocês estão vendo aí: trabalha em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado. Uma expressão de São Jerônimo. Falava da prática mediúnica, dizendo que os espíritos apareciam dizendo assim: olha, tome cuidado, eu sou você amanhã. Se vocês não tomarem cuidado, vão sofrer como estou sofrendo agora. Daí ele destacava a necessidade do intercâmbio mediúnico, da prática mediúnica. E lembrava o Chico, dizendo que a prática mediúnica é importante, mas mais importante do que o espiritismo prático é o espiritismo praticado. Ao superarmos as fases mais difíceis, deveremos procurar saber não mais o que o espiritismo pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelo espiritismo. Não se admite o espírita só de boca, mas sim aquele que tem empenho em favor da renovação. Não se admite a expressão espírita não praticante, que são aqueles de outras religiões, e espíritas mesmo, que não têm coragem de dizer que não estão dando a mínima para a sua religião. Quando eu perguntei uma vez para o Richard o que é eremitério, que constava num artigo dele, ele deu uma sonora gargalhada e depois me falou que é o local escolhido para o eremita viver. Mas ele batia firme também nessa história de a gente ficar isolado, sem fazer nada. Ele falou: olha, tome cuidado com o eremitério, o eremita urbano. O que é isso, Richard? Perguntei. Não é aquele que vive em locais isolados. É o homem comum que se diz religioso, não praticante, que se isola na própria casa, indiferente aos problemas do mundo. Ele recomendava que deixássemos de ser ermidas domésticos. O que aconselharia a Richard para os próximos anos? Com certeza, nos alertaria para a necessidade de nos mantermos unidos. Alertaria para o perigo de práticas estranhas, como engarrafar espíritos, celebrar casamentos, batizados espíritas, criar consultórios no além, ou desprezar o intercâmbio mediúnico. Criticava muito aqueles que por fora têm aparência cristã, por dentro descaso com a transformação moral e o esforço para superar as suas más inclinações. Pela proximidade do Natal, ele dizia que quem não pensa no Natal dos milhares de irmãos da periferia que passam fome, não vivencia um Natal decente. Bom, estamos encerrando. Eu quero pedir desculpas a irmão Jacó, mãe Maria, ao guia Manuel, pela minha falta de educação no início desta palestra. Entendam, queridos mentores, que não falei por mal. Quando disse que vocês não trabalharam direito, quando levaram o Richard tão cedo e tão repentinamente. Tenho certeza de que ele tem trabalhos mais importantes na espiritualidade. E sei que a morte não costuma fazer convocações indevidas. Sempre há razões ponderáveis para retorno à espiritualidade. Tratemos de fazer um pouco daquilo que Richard fazia. Vamos para o último trecho da entrevista que Richard concedeu. Richard, precisamos de mais espiritualidade? Como devemos entender a pureza doutrinária?
Jader, a pureza doutrinária, ela está relacionada com o empenho do espírita no sentido de seguir a orientação emanada principalmente das obras básicas do espiritismo. E quando Emmanuel fala que nós precisamos de espiritualidade, eu entendo que não é simplesmente com relação à fidelidade aos textos doutrinários na prática mediúnica, mas a espiritualidade seria a vivência autêntica dos princípios espíritas. Porque uma coisa é nós conhecemos o espiritismo, na prática mediúnica ou nas atividades espíritas guardarmos fidelidade à doutrina, aos conceitos doutrinários, e temos um comportamento incompatível com aquilo que o espiritismo nos orienta. Então o que nós precisamos, na verdade, é de religiosidade, em se tratando de qualquer movimento, a religiosidade que se manifesta no empenho de cumprir aquilo que a religião está nos ensinando. Eu entendo que esse é o grande desafio de qualquer religioso. Que não basta você frequentar uma igreja, ter uma convicção religiosa, se você não tem uma vida compatível com aquilo em que você acredita e com a igreja que você frequenta. Agora que você voltou ao mundo de onde viemos, colha os frutos dos seus estudos terrenos. O seu corpo caiu, mas a sua alma está no espaço. E não é nesse envoltório que colocamos nessa nossa esperança, Richard. Um dia, nós nos encontraremos em outro mundo, num mundo melhor. Como você sempre nos ensinou, a imortalidade é a luz da vida, como o sol brilhante é a luz da natureza. Até logo, meu Richard, meu caro Richard Simonetti. Até logo. Jesus nos abençoe sempre.